noite, pessoal. Boa noite, que alegria estar aqui com vocês no Que Concurso, Folha Dirigida. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a Seguridade Social como um todo. Então, nós iremos estudar os dispositivos constitucionais, artigos 194 e seguintes da Constituição Federal. Lembrando que vocês podem fazer nas perguntas, tá? Mas as perguntas vão ficar para ser respondidas ao final da live, tá ok? Para a gente, só para não atrapalhar aqui o raciocínio, vou deixar as perguntinhas para o final, mas vocês podem ficar à vontade, vão mandando aí, que ao final eu respondo tudo para vocês. Então, vamos entender o que é a famosa Seguridade Social e aproveitando essa aula para comentar com vocês da emenda constitucional recentíssima de 2022, que alterou alguns dispositivos relacionados à saúde, tá? Então, Seguridade Social. Quando eu falo em Seguridade Social, eu estou falando da administração pública, em alguns momentos, protegendo os indivíduos em momentos que eles não conseguem se proteger sozinhos. Essa Seguridade Social, que é esse manto protetor que o Estado abarca, em que o Estado vai abarcar esses indivíduos, se subdivide em saúde, assistência e previdência social. Então, quando eu falo Seguridade Social, eu estou me referindo a saúde, assistência e previdência social. São 3 formas de proteção social. Então, saúde, direito de todos, é um direito de todos e um dever do Estado, tá ok? Assistência social, nós vamos ver que é um direito de quem dela necessitar. E previdência social é um direito de quem contribui, de quem exerce atividade remunerada e contribui, ou de quem não está exercendo atividade remunerada e ainda assim quer contribuir. Tá ok? Então, dito isso, que a Seguridade Social, esse manto protetor do Estado em relação aos indivíduos, né? Dito isso, e que se subdivide em 3 situações específicas: assistência, previdência e saúde, vamos comigo na tela para os dispositivos constitucionais. Leitura básica, então, pessoal, aqui em relação ao direito previdenciário como um todo, que é uma dúvida de muita gente. Constituição Federal, artigo 194 a 204, Lei 8.213, Lei 8.212, Decreto 3.048, Lei 8742, que fala do LOAS, do BPC-LOAS, e a Emenda Constitucional 103 de 2019. Isso aqui é a legislação básica, são as normas, né, básicas para o entendimento do direito previdenciário, tá ok? Seguridade Social, então, conceito. A Seguridade Social ou segurança social consiste num conjunto de políticas sociais cujo fim é amparar e assistir o cidadão e sua família em situações como velhice, doença e desemprego, ou seja, situações que o indivíduo não consegue se prover sozinho, ele precisa de um amparo social. Tá? Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, consistindo em direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Tá? Então, já falei que a Seguridade Social se subdivide em saúde, previdência e assistência social. Saúde. Vamos lá, pessoal, aqui comigo, para a gente entender mais sobre a saúde. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tá? Uma primeira observação importante em relação à saúde é que a saúde não precisa de contribuição para você ter direito à saúde no país, tá? Você não precisa contribuir. Aí você vai me falar: mas professora, eu pago indiretamente a saúde através dos impostos, porque eu recolho, eu pago meus impostos, então por isso que eu tenho direito à saúde. Não necessariamente. Uma criança que nunca pagou um imposto, nunca pagou um tributo, nunca pagou nada, ela vai ter direito à saúde no Brasil. Um estrangeiro que está aqui curtindo carnaval, alegre e saltitante, de repente, pronto, quebrou a perna. Ele vai ter direito ao atendimento no SUS, no hospital do SUS? Vai, porque a saúde é um direito de todos e independe de contribuição. Então, se vocês já quiserem anotar no caderno de vocês, inclusive o estrangeiro que estiver em trânsito pelo país tem direito à prestação do serviço de saúde.
Quando eu digo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, pergunto a vocês: é possível que entidades privadas explorem a saúde no país? Sim, nós sabemos que sim. Existem os planos de saúde, existem os hospitais privados, mas a questão é: a saúde é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado. As entidades privadas podem sim explorar a saúde no país, desde que de forma complementar. Porque a obrigação, primeiramente, é do Estado. A saúde, obrigação do Estado, e as entidades privadas podem explorar de forma complementar. Então, são essas as principais observações sobre a saúde. Tá ok? Comigo na tela. Então, saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. É necessário contribuição? Não. Pode ser explorada por particulares? Sim, de forma complementar. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Pessoal, aqui comigo, palavra-chave no direito previdenciário: descentralização. Tudo no direito previdenciário é descentralizado. Se na sua prova vier alguma questão que fale especificamente a saúde é centralizada, a assistência social é centralizada, a previdência é centralizada, a questão está errado. Palavra-chave do direito previdenciário: descentralização. Então, a saúde ela é descentralizada. A saúde também ela vai ser regionalizada e hierarquizada, com atendimento integral, priorizando atividades preventivas. Então, anotem no caderno de vocês palavras-chave. Com essas palavras-chave, vocês já vão responder a maioria de questões voltadas para saúde. Então, a saúde é regionalizada e hierarquizada. O atendimento ele é integral, com prioridade para atividades preventivas. Exemplo de atividades preventivas: Zé Gotinha. Vacinação. Vocês se lembram da época do Zé Gotinha? Eu me lembro, né? Então, vacinação é uma atividade preventiva. E quando eu digo atendimento integral, pegadinha de prova. Essas palavras que eu falei, isso é palavra-chave, você tem que memorizar, são palavras que as bancas em geral trocam e o candidato erra a questão de prova. Exemplo, atendimento integral. Como vem prova? Atendimento especializado. Você fala, opa, a saúde tem um atendimento especializado, porque não tem médico cardiologista, não tem médico ortopedista, não tem tanto de... É especializado? Então, a saúde é especializada, mas é isso que a Constituição Federal está nos dizendo? Não. A Constituição Federal fala em atendimento integral, tá? Então, essa expressão, atendimento integral, você tem que memorizar. Ah, eu não consigo memorizar. A vida é cruel e você precisa memorizar essa expressão. Continuando comigo na tela. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas e participação da comunidade. Vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos. Para tudo. Nós já vimos aqui comigo, nós já vimos que as entidades privadas podem sim explorar a saúde no país. Nós já vimos isso. Agora, as entidades privadas podem receber recursos públicos, verbas públicas, somente se elas não tiverem finalidade lucrativa, tá? Vedada a participação de empresas estrangeiras, salvo nos casos previstos em lei. Então, a princípio, empresas estrangeiras não vão poder explorar a saúde no país, exceto se houver previsão legal. Então, vamos para a leitura dos dispositivos constitucionais. Pegue esse, pessoal, essa aula provavelmente vai ficar gravada aí no YouTube. Você vai pegar, imprimir os dispositivos, vocês vão grifar agora comigo, porque aqui, pessoal, o que cai é literalidade, é memorização. Se você memorizar os principais tópicos sobre saúde, pronto, você estudou tudo que você precisa saber sobre a saúde, tá? Então, a saúde é um direito de
todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, embora seja um dever do Estado, a própria Constituição Federal permite que entidades privadas, seja pessoa física ou pessoa pública, pessoa jurídica física ou pessoa jurídica, explorem a saúde no país. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram, palavras-chave, grifem comigo agora, uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Eu já falei com vocês que a palavra-chave no direito previdenciário como um todo é descentralização. Se você está fazendo uma questão de prova, bateu o olho em uma das assertivas tem a palavra centralizado, centralização, aquela você já elimina que vai estar errada, tá? Então, dica de sucesso, descentralização. Segundo, atendimento integral. É atendimento especial? Você até poderia pensar que sim, mas não é isso que está no texto da Constituição. Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente as ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. No caso do Estado e do Distrito Federal, produto da arrecadação dos impostos, que se refere ao artigo 155, 157, 159, alinear inciso 2, deduzidas parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E no caso do município e Distrito Federal, produto da arrecadação dos impostos, a que se refere ao artigo 156, dos recursos de que trata o artigo 158, 159, inciso 1, alínea B e parágrafo 3º. Li rápido, porque são dispositivos de menor importância. Agora sim, pessoal, emenda constitucional 120 de 2022. Aqui comigo, vamos bater um papo rápido. Aqui comigo, aqui comigo. Aqui, tela cheia, aqui comigo. É o seguinte, pessoal, emenda constitucional 120 de 2022. Ou seja, alteração mega ultra recente no texto da Constituição Federal. Sinal que tudo indica que tem grande chance de cair na sua prova, porque é uma alteração, uma reforma aqui no texto da Constituição que aconteceu agora em 2022, no ano que foi autorizado o concurso do INSS. E o que essa emenda constitucional vem nos dizendo? Ela vai falar especificamente daquelas pessoas contratadas pela administração pública para atuar no combate a endemias. Como funciona a contratação dessas pessoas? Qual é o valor do salário dessas pessoas que irão atuar no combate a endemias? Por exemplo, pessoas, agentes de saúde contratados temporariamente para atuar na época da dengue, né? Aquela época que deu pico de dengue, a administração pública, as prefeituras precisam contratar esses agentes de combate a endemias. Então, como funciona essa contratação? Qual é a forma de salário? Qual é o valor pago a título de salário para essas pessoas? Então, essa emenda constitucional 120 de 2022 trouxe essa alteração no que diz respeito à saúde. A princípio, quando a gente olha assim, não parece ser tão importante para o concurso do INSS. Mas, como está dentro, né, dessa parte saúde, eu aconselho que vocês estudem, obviamente, porque tudo pode acontecer. Então, vamos lá entender quais foram as alterações promovidas por essa emenda constitucional.
Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Primeiro, reparem, os gestores locais do Sistema Único de Saúde. Então, geralmente, essas ações são feitas através do município, tá? Então, porque a gente está falando de gestores locais do Sistema Único de Saúde. Outro detalhe, aqui a gente não está falando de concurso público propriamente dito. Nós estamos falando de um processo seletivo público. Por quê? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses agentes comunitários de saúde, eles ocupam cargos temporários. Por quê? A dengue, né, essas endemias, elas são sazonais, né? Elas têm um pico em determinada época do ano. Então, às vezes, não é necessário fazer um concurso público para efetivar aquele servidor público, ele ficar para sempre, até a morte, ou até se aposentar dentro da administração pública. Às vezes, é muito melhor uma contratação temporária. Essa contratação temporária não ocorre através de um concurso público de provas e títulos. Essa contratação temporária vai ocorrer através de um processo seletivo público. Existe um processo seletivo, pode até ser aplicada uma prova, análise de currículo, mas não necessariamente é um concurso público, porque esse indivíduo muitas vezes não vai se transformar em servidor público efetivo, tá? Então, na grande maioria das vezes, a contratação desses agentes comunitários de saúde de combate à endemia vai se dar através de processo seletivo para contratação para cargos temporários. Lei federal disporá sobre regime jurídico o piso salarial profissional nacional, diretriz para os planos de carreira e a regulamentação da atividade de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados do Distrito Federal e aos municípios. O que acontece, pessoal? Muito embora seja uma atuação dos agentes locais, tá? Quem vai regulamentar o regime jurídico único, o regime jurídico, o piso salarial, as diretrizes da carreira, vai ser uma lei federal. Então, olha só, a contratação vai ser ali uma contratação local, tá? Dificilmente vocês vão ver um processo seletivo em âmbito nacional para a contratação de agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, né? São contratações locais. Mas quem estabelece as diretrizes, regime jurídico e piso salarial é uma lei federal. O que pode vir na sua prova? Falando que é uma lei complementar? Não. Falando que é uma lei especial? Não. É uma lei federal, tá? Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º, artigo 41 e parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. O vencimento, esse dispositivo é muito importante. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sobre responsabilidade da União e cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Para tudo, pessoal. Olha só, o vencimento dos agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia, fica a cargo da União. Olha que interessante. Ocorre uma contratação local, mas a responsabilidade pelo pagamento do vencimento é da União. Estados, Distrito Federal e municípios podem dar outros incentivos, outros auxílios, mas o vencimento vem da União. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva. Então, vem do bolso da União.
O vencimento dos agentes comunitários, que também é muito importante, qual é o valor do vencimento? E dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Então, no mínimo, esses agentes de combate a endemias, agentes comunitários, vão receber 2 salários mínimos. No mínimo, 2 salários mínimos. Grifem isso, porque isso é uma alteração trazida pela Emenda Constitucional 120 de 2022. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a aposentadoria especial e, somada aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Então, eles vão ter direito também ao adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Interessante, porque dentro do direito previdenciário nós estudamos a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria diferenciada, é uma aposentadoria mais rápida, né? Que é concedida àqueles indivíduos que trabalham com alguma atividade que gera um risco à sua saúde. Né? E por isso eles vão se aposentar mais cedo. Então a Constituição deixa claro que esses agentes de combate à endemia, eles vão ter direito sim à aposentadoria especial e o adicional de insalubridade. Os recursos financeiros repassados pela União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, terminamos, então, as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 120. Continuando, então, o estudo da saúde. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nós vimos que é um dever do Estado e as entidades privadas podem explorar a saúde de forma complementar. As instituições privadas poderão participar de forma complementar, grifem, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas e as de fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias nocivas, tá? Assistência social, aqui comigo, pessoal, é o seguinte, aqui comigo, tela cheia. Assistência social, aqui comigo, gente, tela cheia. O que acontece? Assistência social, diferentemente da saúde, que é um direito de todos, a assistência social é um direito de quem dela necessitar. Então, eu não posso falar que a assistência social é um direito de todos, porque só vai ser concedido para quem precisar. Exemplo da assistência social no país, tá? Já ouviram falar do famosíssimo BPC Loas? Já ouviram falar do Loas? Que é um benefício assistencial de um salário mínimo, concedido ao idoso maior de 65 anos e ao deficiente. Então, ou seja, é um salário mínimo, benefício assistencial, concedido a esse idoso maior de 65 anos ou deficiente que sejam considerados miseráveis. Então, não é qualquer pessoa que vai ter direito a esse benefício assistencial, tá? Tem que ser considerada miserável, ser idoso ou deficiente. Então, nesses casos, essas pessoas não precisam ter contribuído nenhum centavo ao longo da vida. Se ela se encaixar nesses requisitos do BPC Loas, elas vão ter direito, por quê? Porque são pessoas necessitadas, são pessoas que precisam. Então, é qualquer um que pode receber BPC Loas. Eu quero receber mais um salário mínimo, dá para comprar umas roupinhas. Posso receber? Não, não sou necessitada, eu não sou considerada miserável. Então, a assistência somente é prestada a quem dela necessitar. Precisa de contribuição para ter direito à assistência? Não, não precisa de contribuição. Eu já te dei o exemplo, inclusive, que esse BPC Loas, a pessoa não precisa recolher nenhum centavo. Vou te dar um exemplo. Olha só, minha mãe é servidora do INSS. E quando a gente entra no serviço público, a gente é empolgado, né? A gente é empolgado, a gente quer revolucionar, a gente quer mudar o mundo. Que continue assim,
porque às vezes passa, né? Mas que continue esse interesse de fazer as coisas diferentes, porque isso é muito importante. Então, ela, com conhecimento da legislação previdenciária, tinha um mendigo idoso que morava lá na porta do INSS. Devia ter quase 80 anos, bem idoso. Aí ela falou assim, gente, ele tem mais de 65 anos. Ele é considerado miserável, ele não tem família, ele não tem ninguém, ele mora na rua. Ele vai ter direito ao BPC Loas. Ela chegou perto do mendigo, que era gente boa pra caramba, e explicou para ele toda a situação, né? E ele foi lá, com toda a documentação necessária, solicitou o BPC Loas e recebeu. Tá? Recebeu. Ele tinha mais de 65 anos, era miserável, tinha direito ao BPC Loas, tá? Ele contribuiu alguma vez na vida dele? Nunca, jamais, na vida inteira. Jamais contribuiu. E ele teve direito. Quando ele recebeu o primeiro dinheirinho dele que ele fez, levou para minha mãe um presente. 2 patos vivos, tá? 2 patos vivos, assim, pendurado pela perna. Muito emocionante. Histórias para contar, né, pessoal? Então, é necessário contribuição para ter direito à assistência? Não, não é necessário contribuição. Um detalhe importante, eu falei com vocês que o estrangeiro que estiver no país, pronto, quebrou a perna no meio do carnaval, ele tem direito à saúde no país. Um estrangeiro teria direito à assistência social no país, que não necessita de contribuição, que só é concedido para quem dela necessitar. Um estrangeiro teria direito à assistência social no país? Sim, anotem no caderno de vocês, isso é jurisprudência, é importante para sua prova. Um estrangeiro tem direito, sim, à assistência social no país, desde que ele tenha residência fixa no Brasil, tá? Não vai ser igual o cara lá na saúde, que veio aqui curtir o carnaval, curtiu uma praia e precisou da saúde. Ele pode utilizar a saúde a qualquer momento. Agora, a assistência, o estrangeiro, para ter direito, ele tem que ter uma residência fixa no país, ok? Então, comigo na tela. A quem é prestada a assistência social? A quem dela necessitar. É necessário contribuição? Não é necessário contribuição. Também é palavra-chave em todo direito previdenciário descentralizada, financiada com recursos da Seguridade Social. Existe a participação popular. Garantia, exemplo de assistência social no país. Garantia de um salário mínimo ao idoso ou deficiente sem meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Os estrangeiros residentes no país são beneficiados da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5º da Constituição, uma vez atendidos os requisitos legais. Artigo 203 da Constituição. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Porque, pessoal, quando a gente fala em assistência social, a princípio a gente lembra desse BPC Loas, esse benefício assistencial de um salário mínimo pago ao idoso ou deficiente. Mas existem outras formas de assistência social. Existem serviços de habilitação, de reabilitação, existem outras prestações voltadas, referentes à assistência social. Tá? O amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. As ações governamentais da área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes e organizados com base nas seguintes diretrizes. Número 1, palavra-chave no direito previdenciário que tem que estar anotado no seu caderno: descentralização. Com base descentralização político-administrativa, cabendo coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipal, bem como entidades beneficentes de assistência social. Participação da população, com meios de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
é facultado aos estados, ao Distrito Federal, vincular programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desse recurso no pagamento de despesas com pessoal em cargos, serviços da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculadas diretamente aos investimentos ou às ações apoiados. Aqui comigo, pessoal. Então, olha só, aqui comigo, tela cheia. Sobre saúde, tudo o que vocês precisam saber está na Constituição Federal, artigo 194 seguintes. Sobre assistência social, a parte da Constituição Federal, vocês já estão sabendo de tudo que pode cair na sua prova sobre assistência social. Temos, além desse trecho da Constituição, no que diz respeito à assistência social, a Lei 8742, que no momento oportuno nós estudamos, né, para o concurso do INSS, que é uma lei muito importante para o seu concurso. Agora, sobre a Previdência Social, que é o nosso próximo tema, né? Porque Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. Previdência Social. Previdência, nós temos o texto da Constituição Federal e temos uma gama de legislação, uma série de legislação previdenciária, né? Temos o texto da Emenda Constitucional 103 de 2019, Decreto 3.048, Lei 8.212, Lei 8.213, tá? E sobre a Previdência Social, que nós temos que saber. Regra geral, a Previdência Social, ela é contributiva. Regra geral, ela é contributiva. Ou seja, para o indivíduo ter direito a um benefício previdenciário, ele tem que contribuir. Não adianta um dia você acordar e falar assim, eu quero ser aposentado. Eu fico brincando, o sonho do meu marido é ser aposentado. Porque tudo para ele, que ele fala assim, quando eu aposentar, porque eu quero aposentar com a idade, tudo gira em torno da aposentadoria dele. O sonho da vida dele é ser aposentado, tá? Essa que é a verdade da vida, dos fatos. E o que acontece, pessoal? Ninguém pode acordar um dia, opa, hoje eu quero aposentar. Não, tem que contribuir, certo? Tem que contribuir para ter direito aos benefícios previdenciários. Então, a primeira característica importante é que a previdência ela é contributiva. Por que eu falei que regra geral tem que contribuir para ter direito ao benefício previdenciário? Porque existem alguns benefícios previdenciários que não exigem carência, que não exigem contribuição. Exemplo, um indivíduo que no primeiro dia de trabalho sofre um acidente, fica totalmente incapacitado, ficou paraplégico no primeiro dia de trabalho. Coitadinho dessa pessoa. Esse indivíduo vai ter direito à aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada aposentadoria por incapacidade permanente? Sim, porque a incapacidade foi decorrente de um acidente, nesse caso, um acidente de trabalho, né? Que se engloba aí por um acidente de qualquer natureza. Então, sim, ele vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que ele não tenha recolhido nem um centavo. Ainda que não deu nem tempo da empresa recolher a contribuição desse indivíduo, que a empresa só recolhe no dia 20 do mês subsequente, então nem contribuição teve. Ele vai ter direito, sim, a esse benefício. Ele não fez nenhuma contribuição e ele vai ter direito a esse benefício previdenciário, em virtude do princípio da solidariedade. Ok? Então, por isso que eu falo, a Previdência ela é contributiva. Mas nós temos exceções? Temos, porque existem alguns benefícios que não exigem carência. Outra característica importante da Previdência Social, a filiação é uma filiação obrigatória. Então, a filiação é uma filiação obrigatória. O que significa dizer? Que todo mundo que exerce atividade remunerada, toda e qualquer pessoa que exerce atividade remunerada, pronto trabalhou, pronto recebeu, obrigatoriamente, automaticamente está afiliado ao regime geral de previdência social, ainda que não efetue qualquer contribuição. Você fala, para tudo, como assim? Como que uma pessoa que, embora trabalhe, não recolhe para a Previdência Social, é filiada ao regime geral de Previdência Social? Porque, pessoal, uma coisa é a filiação, outra coisa é a inscrição. Filiação, quando eu falo filiação, estou me referindo a um vínculo abstrato, que decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada.
Todo mundo que trabalha, que exerce atividade remunerada, está obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência social. Aí você vai me falando assim, mas professora, meu primo é dentista, ele exerce atividade remunerada, mas ele não paga o INSS. Beleza. Ele é filiado ao regime geral de previdência social, porque ele exerce atividade remunerada, mas ele não é inscrito. Significa dizer que ele está em débito com a Previdência Social. Por quê? Porque a filiação ela é obrigatória. O moço que vende picolé na praia, está lá na praia, curtindo, tem um moço vendendo picolé. Esse moço pode ser que ele não recolha as contribuições previdenciárias, mas ele é filiado ao regime geral de Previdência Social? Sim, porque a filiação decorre de qualquer exercício de atividade remunerada. Pronto, trabalhou, pronto, recebeu. É filiado do regime geral de previdência social. Mas se a pessoa não recolhe, ela é filiada. Ela só não é inscrita no regime geral de previdência social. Entendida essa diferença entre filiação e inscrição? Isso é muito importante para a prova, ok? Então, vamos comigo na tela para a gente entender melhor isso aqui. Previdência Social. Caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, vimos que a Previdência Social tem que contribuir. E a filiação, ela é obrigatória. Todos que trabalham são filiados obrigatoriamente à Previdência Social e para ela devem contribuir. Almeja amparar seus beneficiários contra riscos sociais. Então, quando eu falo em previdência, eu falo em compulsoriedade. O que significa isso? Que a filiação ela é obrigatória, trabalhou obrigatoriamente, está afiliado. Eu estou falando de contributividade, regra geral, tem que contribuir para ter direito a benefícios previdenciários, a previdência é contributiva, diferente da saúde que não necessita de contribuição, diferente da assistência que não necessita de contribuição, então a previdência ela é contributiva, mas lembrem-se que existem exceções em que o indivíduo não vai ter direito ao benefício sem ter contribuído. E muito importante, princípio da solidariedade. Aqui comigo, tela cheia. O que é princípio da solidariedade, pessoal? Eu não falei com vocês que o indivíduo, primeiro dia de trabalho, sofreu um acidente, ficou paraplégico. Primeiro dia, coitadinho dele. Falei que esse indivíduo, muito embora não tenha recolhido nenhuma contribuição previdenciária, ele vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Vai ter direito sim. Aí você vai falar, professora, se ele nunca recolheu, se ele nunca contribuiu, quem que está pagando a aposentadoria desse sujeito? Nós, trabalhadores da atividade, que estamos em atividade. Então, nós estamos pagando o benefício que é concedido a ele, né? Aqui existe um pacto intergeracional. Por quê? Significa que os segurados da atualidade financiam os benefícios pagos hoje. Quando for sua vez de aposentar, sua vez de receber o benefício previdenciário, vão ser os segurados da atividade naquele momento que irão financiar o seu benefício previdenciário. Que aqui a previdência social, ela não é um regime de capitalização. Você não consegue ficar recolhendo todo mês um valorzinho que vai ficar guardado numa caixinha esperando para você receber aquele valor que ficou guardado na caixinha. Não é assim que funciona. O que você recolhe hoje vai para o bolo orçamentário. E ali, a Previdência Social, através dos seus gestores, irão organizar os benefícios que vão ser concedidos com aquele valor pago por você, trabalhador da atividade, tá? É um princípio da solidariedade também que justifica o fato daquele aposentado que quer continuar trabalhando, isso é muito comum. A pessoa aposentar e continuar trabalhando, né? Então, continuou trabalhando na mesma empresa lá de carteira assinada. Pergunto a vocês sobre o valor da remuneração, não da aposentadoria, tá? Sobre o valor da remuneração. Vai incidir contribuição previdenciária? Sim, né? Então, o indivíduo é aposentado, vai receber a aposentadoria e vai receber a remuneração se ele continuar trabalhando. Sobre o valor da remuneração, incide contribuição previdenciária, tá ok? Então, beleza. Aí pergunto a vocês: ele já é aposentado,
Por que que ele tem que contribuir? Você fica revoltado. A pessoa que é aposentada e continua trabalhando fica revoltada. Fala assim, gente, eu já sou aposentada, eu vou continuar recolhendo, não vai fazer diferença nenhuma para minha vida, porque minha aposentadoria já está sendo paga. Não vou ter como ter um recálculo de aposentadoria, porque a desaposentação foi negada pelo STF. E aí, eu sou obrigada a recolher? Sim. Princípio da solidariedade. Você não está recolhendo para você está recolhendo para os outros. É isso mesmo, você está recolhendo para os outros, para as outras pessoas que vão ter direito ao benefício previdenciário, tá ok? Então, continuando. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória. Observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Pessoal, desemprego involuntário, você vai lembrar de quê? Seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício previdenciário, só que ele não é pago diretamente pelo INSS, ele é pago pelo Ministério do Trabalho, mas seguro-desemprego é sim um benefício previdenciário. Salário família, auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao dependente, pago ao dependente. No sistema de previdência social brasileiro, existem 3 regimes de previdência social. O regime geral de previdência social, que é o nosso foco aqui no direito previdenciário para o concurso do INSS, o regime próprio de previdência social, que abarca os servidores públicos efetivos, que são aqueles indivíduos que fizeram concurso de provas ou provas e títulos e integram a administração direta, autárquica ou fundacional, tá? Então, regime próprio de previdência dos servidores públicos efetivos. Aí você vai perguntar, mas professora, e o empregado público? O empregado público é empregado para fins previdenciários vinculado ao regime geral de previdência social. E regime de previdência complementar, oficial e privada. Existe a possibilidade, né? A gente pode falar que em 2 regimes de previdência complementar. Tem o público, que é aquele que os servidores públicos estão vinculados, e existe o regime de previdência complementar privado, que pode ser aberto ou fechado. O que seria o regime de previdência complementar aberto? Imagine que uma pessoa ganha 50 mil reais por mês lá numa empresa com carteira assinada, o RU Partidão, né? Então, 50 mil reais de carteira assinada. Quando essa pessoa for se aposentar pelo INSS, ela vai ganhar só o teto do INSS, que em 2022 é R$ 7.082 e alguns centavos, né? Para ela não vai estar bom, né, gente? A pessoa está acostumada a ganhar 50 mil, 7 mil reais, não vai estar bom para ela, não. O que essa pessoa pode fazer? Complementar privada, né? Ela pode chegar lá no Banco do Brasil e falar, moço, quero fazer uma previdência complementar privada. Pode chegar no Bradesco, opa, quero fazer uma previdência complementar privada. Então, essa previdência que qualquer um tem acesso, que qualquer um pode fazer, a gente chama de previdência, regime de previdência complementar privada aberta. Qualquer um pode se vincular. Mas existe o regime de previdência complementar privada fechado, que é aquele regime de previdência em que os empregados de determinada empresa estão vinculados ou associados de determinada associação. Exemplo, eu pago a previdência complementar da Caixa Econômica, que vai para a FUNCEF. Então, eu tenho uma previdência complementar, tá? Mas é uma previdência complementar fechada. Qualquer um tem direito a fazer parte da FUNCEF? Não. Somente empregados da Caixa Econômica Federal, ou seja, é uma previdência fechada, tá? Então, é diferente da previdência complementar privada aberta, beleza? Vínculo simultâneo. O que seria isso? Vínculo simultâneo entre o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Aqui comigo, pessoal, só para a gente entender isso. O que seria esse vínculo simultâneo entre o regime geral e o regime próprio? É possível que uma pessoa, ao mesmo tempo, exerça uma atividade, seja vinculada ao regime próprio e ao regime geral? Sim. Eu vou dar o meu exemplo de vida, tá? Eu era servidora do Ministério do Trabalho e Emprego, passei no concurso com 20 anos, novinha, sem rugas, pura, ingênua, né? E
Depois de um tempo, eu comecei a dar aula. Comecei com 23 anos também, novinha por ingênua. Dar aula em cursos preparatórios para concurso. Então, como é que funcionava? Olha só. Eu era servidora pública federal, vinculada ao regime próprio de previdência social. Ao mesmo tempo, eu era empregada de carteira assinada, de um cursinho preparatório para concurso em Juiz de Fora. Ao mesmo tempo, eu recolhia como contribuinte individual para outros cursinhos preparatórios para concurso. Ou seja, eu era vinculada ao regime próprio de previdência social e era vinculada ao mesmo tempo ao regime geral de previdência social. Se eu ficasse minha vida inteira no regime próprio como servidora do Ministério do Trabalho e Emprego, eu teria direito à minha aposentadoria no regime próprio e, ao mesmo tempo, se eu continuasse dando aula, a minha aposentadoria no regime geral. Eu teria direito a 2 aposentadorias. Olha só que legal, olha só que bacana. 2 aposentadorias. Agora, isso, então, é uma contagem que a gente pode fazer porque são vínculos paralelos, tá? Então, 2 aposentadorias. Agora, a questão é o seguinte, pessoal. Eu poderia, por exemplo, se eu tivesse 15 anos de Ministério do Trabalho e 15 anos de regime geral de previdência simultâneo, ao mesmo tempo, paralelo, eu poderia somar 15 com 15 para dar 30 e me aposentar? Não, não. Porque não é possível somar esses vínculos simultâneos, esses vínculos paralelos. Isso não pode ocorrer. Beleza? O que pode ocorrer é eu preencher todos os requisitos da aposentadoria como servidora pública no regime próprio, preencher todos os requisitos da aposentadoria no regime geral e ter direito a 2 aposentadorias, porque eu preenchi todos os requisitos nos 2 simultaneamente. Agora, somar os 2 vínculos para ter direito a um valor total e conseguir me aposentar, isso eu não posso fazer, tá? Outra coisa também é a chamada contagem recíproca. E o que é a contagem recíproca? Imagina você aí que está estudando para o concurso do INSS e é empregado de carteira assinada. Beleza. Pronto, passou no concurso. Pronto, foi nomeado. Uhul! Você tem como levar os seus 10 anos de empresa privada para o regime próprio de previdência social? Sim. Você pode levar contigo todo esse período de contribuição no regime geral para o regime próprio, para, somada ao regime próprio, ter direito a uma aposentadoria lá no futuro como servidor do INSS. Isso pode acontecer. A gente dá o nome disso de contagem recíproca. A minha contagem recíproca, pessoal, por incrível que pareça, foi o inverso, tá? Porque eu era servidora pública federal e eu passei no concurso para procuradora da Caixa Econômica Federal. Então, foi o contrário, né? Eu fui do regime próprio para o regime geral de previdência social. Então, eu falo, nossa, isso não existe. Existe, é o meu caso, né? Que eu era um concurso de nível médio, depois eu virei procuradora da Caixa Econômica. Então, valeu a pena, né? Mudei de regime. O que eu tive que fazer para ter direito à contagem recíproca? Eu tive que pegar uma certidão do Ministério do Trabalho e averbar essa certidão lá no regime geral de previdência social, lá no INSS, para contagem de tempo. Tá ok? Então, essa é a contagem recíproca, beleza? Lembrando que o servidor público, ele pode, como eu dei meu exemplo, se vincular como outra categoria de segurado ao regime geral de previdência social, não tem problema nenhum. Então, servidor público pode ser empregado de carteira assinada? Sim, meu exemplo de vida. Servidor público pode ser contribuinte individual? Sim, meu exemplo de vida. Pode ser empregado doméstico? Pode. Pode ser qualquer categoria de segurado, menos segurado facultativo, tá? Então, o servidor público, vinculado ao regime geral e regime próprio de previdência social, pode sim exercer atividade remunerada no regime geral de previdência social. Só não pode se vincular como segurado facultativo. E por que o servidor público não pode ser segurado facultativo, pessoal? Porque ele já exerce atividade remunerada. E o segurado facultativo é quem não exerce atividade remunerada. Então, ele só não pode ser facultativo. A não ser, exceção, a não ser que ele tire licença para tratar de interesses particulares sem remuneração. E durante esse período não recolha para o regime próprio. Somente nesse caso específico, que é a exceção, ele poderia se vincular como facultativo. Que não tem lá na 8.112, eu falo um pouco rápido, né? Qualquer coisa, vocês voltem no vídeo, vocês voltem. Não tem lá na 8.112 a possibilidade de tirar uma licença para tratar de interesses particulares sem remuneração? Então, se o servidor público tira essa licença sem remuneração e durante esse período não recolhe para o regime próprio, neste caso específico, ele poderia se vincular como segurado facultativo do regime geral de previdência social. Fora isso, não é possível.
ok? Em relação à previdência social, nós temos uma série de dispositivos constitucionais. São muitos dispositivos constitucionais que nós temos que ler, tá? Então, não dá tempo nessa live de ler todos com vocês. Mas saúde, todos os dispositivos, tudo que você precisa saber sobre saúde está na Constituição Federal. E eu te falei todas as palavras-chave. Se tiver anotado no seu resumo, você faz toda a questão de saúde, vai lá no QC, testa, seleciona lá saúde, testa fazer as questões para você ver que você vai acertar todas. Assistência, dispositivos constitucionais e a lei específica do BPC-LOA. LOAS, previdência tem muitos dispositivos constitucionais e toda uma legislação que não dá tempo de falar só nessa live, tá ok? Mas o principal sobre a Previdência, que é a questão de ser contributiva, filiação obrigatória, princípio da solidariedade, nós falamos aqui. Então, pessoal, agora eu vou deixar aberto para perguntinhas. Me mandem as perguntas aí. Vão me mandando as perguntas que vou responder para vocês. Estou olhando aqui no chat, ó. Pode-se descontar algum valor da renda mensal de benefício pago pelo próprio INSS? Ótima questão, ótima pergunta, Davi. O Davi está querendo saber se é possível descontar do benefício alguma contribuição. Olha só, pessoal, não incide contribuição previdenciária sobre benefício previdenciário, tá? Exceto salário maternidade. Sobre o salário maternidade, seria o único benefício previdenciário que pode incidir contribuição previdenciárias de acordo com a lei. Mas nós temos uma jurisprudência recente do STF que exime a incidência de contribuição previdenciária da cota patronal sobre o salário maternidade, mas como regra, não incide contribuição previdenciária sobre benefícios previdenciários, exceto salário maternidade nos termos da lei. Temos uma jurisprudência que fala da cota patronal, tá ok? Agora, pode incidir algum tipo de desconto de benefício previdenciário? Pode, no caso de empréstimo, né? Em caso de empréstimo, pode sim existir um desconto do benefício previdenciário. Inclusive, nós tivemos uma alteração agora em 2022 que alterou a margem de empréstimo para 45%. Antes era 35%. Agora, a margem de empréstimo para incidir diretamente sobre o valor da aposentadoria é 45%. Então, é isso, pessoal. Respondida a pergunta aí. Acho que de uma forma bem completa. Mais perguntinha, manda aí. Boa noite. Saberia dizer como poderá ser tratada a Lei 8.212 de 1991 sobre custos nessa prova de técnico do INSS? Então, tem várias formas de cair a Lei 8.212, né? Porque ela ainda está em vigor e vários dispositivos dela são cobrados, né? A questão é, eu sempre peço para o aluno começar o estudo da parte de custeio pelo Decreto 3.048. Por quê? Porque o Decreto 3.048 ele já está atualizado pelo Decreto 10.410. Esse Decreto 3.048 ele abarca tanto a parte de benefício quanto a parte de custeio. Ele abarca as duas matérias, tanto 8.212 quanto 8.213. Só que não basta ler somente o decreto 3.048. Tem que ler, sim, a lei 8.212 e a lei 8.213. Mas comecem pelo decreto. Depois que vocês tiverem maior conhecimento da legislação previdenciária, passem para a leitura da lei 8.212. Então, a lei 8.212 ela vai cair na sua prova, ela fala de custeio. A questão é, existem alguns dispositivos que não estão de acordo com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103 de 2019, porque a emenda constitucional não tem a competência de alterar leis, né? A emenda não vai fazer alteração na lei, a emenda faz alteração na Constituição Federal. Então, por isso, cuidado no momento de estudar a 8.812. Ela é importante para sua prova? Sim, ela é importante para sua prova, mas tenham cuidado no momento de ler a literalidade dessa lei, tá ok? Próxima perguntinha. A lei é completa? Tem tudo na lei mesmo? Então, não tem tudo na lei, não. Por exemplo, tem um tópico do edital de vocês que é História da Previdência Social. Não está na legislação, né?
Tem também a questão da autonomia do direito previdenciário, fontes do direito previdenciário. Não está na legislação, é doutrina, tá? Então, existe uma parte do edital de vocês, muito embora seja uma parte pequena, comparado ao geral, ao todo ali do edital, é uma parte pequena, mas que não está na lei, que você vai ter que procurar aí, ou num livro, ou no PDF, ou numa aula, tá? Lá no Que Concursos, pessoal, tem aulinha de tudo isso. Tem aula de história, tem a aula de fontes, vocês vão encontrar todas essas aulas dessa parte que não está na legislação lá no Que Concurso. Seja um assinante prêmio, deixa eu fazer propaganda, seja um assinante prêmio, que aí você vai ter acesso a todas essas aulas. Só é lá que vocês vão descobrir, tá ok? Mais perguntinha? O que quer dizer de forma complementar? Pode dar um exemplo? Você teria que fazer a pergunta inteira. Não entendi a pergunta. Tem que fazer a pergunta inteira. De forma complementar, quando eu falo já sei. Quando eu falo assim que as entidades privadas podem explorar a saúde de forma complementar, é isso? É porque é o seguinte, pessoal. Eu sempre brinco que a lei é a lei, a vida é a vida, a prova é a prova. Por quê? A prestação da saúde é um dever, é uma obrigação do Estado. Significa dizer que o Estado ele tem que amparar aqueles indivíduos que necessitam de uma proteção à saúde. A gente sabe que na vida não é assim que acontece. Que na vida é muito melhor a gente ter um plano de saúde completinho, um hospitalzinho particular, limpinho, tudo bonitinho, do que depender do SUS, não é verdade? Então, assim, por isso que eu brinco, né? Constituição é uma coisa, lei é uma coisa e a vida é outra. A Constituição fala que é um dever do Estado prestar a saúde e que as entidades privadas só vão prestar de forma complementar, que significa dizer, existindo ou não entidade privada que explore a saúde no país, o Estado tem que dar conta. Agora, na vida, a gente sabe que não é assim, tá? Então é isso. Entendido? Qual a diferença entre LOAS e BPC? É tudo a mesma coisa, tá? Porque o que acontece? Quando eu falo LOAS, é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, LOAS é a abreviação da Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei, ela fala de muitas situações. Ela fala da composição da assistência social, ela trata várias situações. Dentre essas situações que está abarcada pela lei LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é uma vertente da assistência social. É uma das atribuições da assistência social, porque tem várias outras. Uma das atribuições da assistência social é o pagamento desse benefício de um salário mínimo ao idoso maior de 65 anos ou ao deficiente que sejam considerados miseráveis, tá? Então, quando a gente fala BPC LOAS, porque BPC é benefício de prestação continuado e LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. O BPC ele está contemplado, ele está abarcado por essa Lei Orgânica da Assistência Social. Boa noite, professora. Eu pago RPPS em 2 empregos. Como vai minha aposentadoria? Você é servidor público? Você paga o RPPS? É servidor público, então, né? Como vai a sua aposentadoria? Porque você falou, paga o RPPS, mas tem 2 empregos. Emprego é RGPS. Quando a gente fala de emprego de empresa, é RGPS. Quando a gente fala em RPPS, a gente fala em regime próprio de previdência social. Então, vai depender. Sua aposentadoria, não sei. Vai depender de quanto tempo você tem de contribuição, vai depender da sua idade, vai depender de muitas coisas. Próxima pergunta. Fale sobre o estado de graça do beneficiário que está desempregado, mas está em período de carência. O que acontece, pessoal? O que é período de graça, também chamado de manutenção da qualidade de segurado? O que é isso? É aquele período que o indivíduo não está trabalhando, não está recebendo, e ainda assim a Previdência Social estende o seu manto protetor sobre essa pessoa e ela vai ter direito aos benefícios previdenciários desde que cumprida a carência mínima. Então, por exemplo, se o indivíduo era empregado de uma empresa mandado embora, ele vai ter direito a, no mínimo, 12 meses de período de graça. No mínimo, 12 meses de período de graça, ok?
Nesse caso, se acontece algum acidente, se acontece alguma coisa com ele durante esse período, ele vai ter direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, dependendo de aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então, período de graça, esse tempo mínimo após a cessação das contribuições previdenciárias, em que o indivíduo vai ser protegido ainda assim pela legislação previdenciária. Também aqui a gente precisaria de uma aula específica, porque são inúmeras hipóteses, tá? Tem a hipótese de 12 meses, se for facultativo, parou de pagar, são 6 meses de período de graça. O licenciado das Forças Armadas, são 3 meses de período de graça. Então, são várias hipóteses de período de graça, também chamado de manutenção da qualidade segurada. Mais perguntinha? Uma pessoa que perdeu o emprego na pandemia e até hoje não recolheu mais o INSS. Nossa, muito comum, Kalina. E essa está sem renda. Qual direito referente à Seguridade e Previdência ela tem direito? Então, a pessoa perdeu o emprego na pandemia. Primeiro, se era empregada de empresa, perdeu o emprego, regra geral, ela tem 12 meses de período de graça. Regra geral, 12 meses de período de graça. Se essa pessoa, antes de perder o emprego, tinha mais de 120 contribuições ininterruptas, ou seja, mais de 10 anos de trabalho ininterrupto, o período de graça dela não vai ser somente 12 meses, vai ser 24 meses. Se essa mesma pessoa comprovar que está desempregada, o período de graça dela vai ser de 36 meses, ou seja, por 36 meses ela vai estar amparada pela Previdência Social. Significa dizer que durante esses 36 meses ela vai ter direito a um auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, se ela sofreu um acidente, que é um benefício que não existe carência. Ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, se ela sofrer um acidente e ficar totalmente incapacitada para o trabalho. Essa pessoa, se engravidar, vai ter direito ao salário maternidade. Então, ela vai ter direito a uma série de benefícios nesses 36 meses, ainda que ela não esteja trabalhando, ainda que ela não esteja recolhendo, desde que tenha cumprido a carência para o benefício previdenciário, ou então, nesses meus exemplos, em que não se exige carência, ela vai ter direito ao benefício previdenciário, tá? Porque toda vez que for decorrente de acidente, né, não tem carência ao auxílio-doença, nem aposentadoria por invalidez. E o salário maternidade para segurada empregada não exige carência. Então, durante esses 36 meses, nesse meu exemplo, essa pessoa vai estar amparada pela Previdência Social. Mais perguntinha? Trabalho em regime R, PPS e RGPS. Posso escolher qual aposentadoria é mais vantajosa? Você pode ter direito a 2 aposentadorias. Você pode ter direito às 2, tanto do regime próprio quanto do regime geral. Se você trabalha nos 2 simultaneamente, você pode ter direito às 2, desde que você comprove o tempo mínimo e idade mínima em ambas. Então, você quer se aposentar como servidor público? Você tem que olhar lá, dependendo do seu regime, se é municipal, estadual ou federal, quantos anos de contribuição o seu regime próprio exige para você se aposentar como servidor público? Você quer se aposentar no regime geral? Quanto tempo de contribuição você tem que ter nesse regime? Então, você pode ter direito às 2 aposentadorias. Agora, existe uma outra possibilidade. Se você trabalhou 10 anos no regime geral e depois foi para o regime próprio, ou seja, não são simultâneos. Um é antes, outro é depois. Aí, nesse caso, existe a contagem recíproca. Levar o tempo de contribuição no regime para o outro regime. Agora, no seu caso, que você trabalha nos 2, paralelamente, você não precisa escolher uma aposentadoria. Você pode receber as 2 aposentadorias, desde que você cumpra os requisitos dos 2, em cada um dos casos, ok? Mais perguntinha? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos encerrar, pessoal? Vamos encerrar? Foi um prazer estar aqui com vocês. Adoro essas terças-feiras de live, de aula ao vivo. Amo, adoro. Terça-feira que vem tem mais. Então, um grande abraço e até a próxima.